Nesse último fim de semana, várias áreas do Nordeste voltaram a receber pancadas de chuva. Em alguns pontos, chuva volumosa que ultrapassou os 100 milímetros. Em Fortaleza, por exemplo, o acumulado foi superior a 200 milímetros em apenas 24 horas. E nesta semana, como ficará o tempo na região Nordeste? É o que veremos daqui a pouquinho. Antes, você observa aí na tela o mapa de acumulado de precipitação dos últimos 5 dias. Esse mapa é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A gente vê que a chuva tem se espalhado sobre o Nordeste, especialmente nesse final de semana. Grande parte da região Nordeste tem recebido várias pancadas de chuva. As áreas do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí e Maranhão receberam acumulados acima dos 30 milímetros neste final de semana. Destaque especialmente aqui para o centro-sul do Maranhão, grande parte do Piauí, a oeste do Ceará e de Pernambuco e grande parte da Bahia, com acumulados aí que já está acima dos 50 milímetros nesses últimos 5 dias. Destaque também para a capital aqui do Ceará, Fortaleza, que teve uma chuva excepcional nesse final de semana. Entre sábado e domingo, o acumulado foi de mais de 200 milímetros, de acordo com a FUNSEMI. Inclusive, esse acumulado supera a média climatológica do mês de fevereiro, que é de em torno de 180 milímetros. A gente teve a influência da zona de convergência intertropical, que trouxe aqui umidade para o litoral do Ceará e provocou bastante chuva aí sobre esta região. Inclusive a chuva do último sábado, entre sábado e domingo, foi a maior dos últimos, foi a segunda maior dos últimos 50 anos, para vocês terem ideia do acumulado de chuva, né, da chuva que foi na região de Fortaleza neste final de semana. E essa chuva, será que ela vai continuar nos próximos dias sobre o Nordeste? Porque além de Fortaleza, a gente teve várias pancadas de chuvas que ultrapassaram os 100 milímetros em áreas do sertão de Pernambuco, da Bahia, do Piauí e também do Ceará. E será que essa chuva vai continuar? É o que a gente vai ver nos próximos mapas. A gente vê que tem bastante nebulosidade aqui sobre o norte do Maranhão, inclusive chove nesse momento em algumas áreas próximas a São Luís. Há sim expectativa para chuva nessa segunda-feira aqui na capital do Maranhão. A gente vê também alguns núcleos aqui sobre o sul da Bahia, região de Porto Seguro. Também pode acontecer alguma pancada de chuva mais forte ao longo de hoje. E até algumas áreas aqui próximo a Maceió, também com alguma nebulosidade um pouco mais intensa, pode acontecer alguma pancada. Aliás, toda a região do litoral do Nordeste, né, tanto o litoral norte quanto o litoral leste, podem ocorrer pancadas de chuvas ao longo desta segunda-feira. O interior é que fica com o tempo mais seco, apesar dessa nebulosidade aqui sobre a Bahia, são nuvens altas, não são nuvens de chuva. Nessa segunda-feira, há expectativa de tempo mais aberto sobre o interior do Nordeste. Até pode acontecer algumas pancadas de chuva em pontos isolados, pode ser ocasionalmente uma chuva mais forte, mas de maneira geral, o ar seco deve predominar sobre o interior do Nordeste nesta segunda-feira. Pelo menos neste início de semana, o tempo voltou a secar e as temperaturas voltaram até a subir em áreas do Nordeste por causa da ausência de nebulosidade, mas em algum ponto ou outro podem acontecer algumas pancadas de chuvas, porém em pontos isolados, e o acumulado não deve ser tão significativo. A gente tem também as Zecit atuando aqui próximo do litoral do Nordeste, então principalmente essa área aqui do litoral do Maranhão, dos Piauí e do Ceará, podem acontecer algumas pancadas de chuvas ao longo do dia. E aqui você vê a chuva prevista para esta semana aqui na região Nordeste. Então a gente vai ter uma segunda e uma terça-feira com tempo mais aberto em grande parte da região Nordeste. Mas a partir de quarta-feira a gente deve voltar a ter pancadas de chuva, começando aqui pela essa área mais ao norte, né? A gente vai ter também influência da Zecit novamente, vai se aproximar do Nordeste e vai provocar pancadas de chuvas aqui sobre o norte do Nordeste, pegando ali o centro-norte do Maranhão, do Piauí, do Ceará, parte ali do Rio Grande do Norte, Paraíba e até algumas áreas de Pernambuco também já devem receber algumas pancadas de chuvas na quarta-feira. Na quinta-feira a chuva se espalha mais sobre o Nordeste, entre quinta e sexta-feira. Vamos ter aí pancadas de chuvas sobre áreas também do sul do Piauí, do Maranhão, parte aqui da Bahia, algumas áreas aqui de Alagoas, Sergipe também voltam a receber pancadas de chuvas. O acumulado não é tão alto ao longo dessa semana, varia aí de 15 a 30 milímetros, mas deveremos ter chuvas ali generalizadas sobre a região Nordeste ao longo dessa semana, começando principalmente a partir de quarta-feira. Entre hoje e amanhã, o tempo seco prevalece, especialmente sobre o interior
aqui do Nordeste. E aqui a gente tem a chuva acumulada entre os dias 17 e 21 de fevereiro, ou seja, lá para a semana que vem o que é que vai acontecer? A chuva vai ganhar força, especialmente no interior da região Nordeste, áreas do Maranhão, atenção, porque o acumulado pode ultrapassar os 130 milímetros. Vamos ter também bastante chuva aqui sobre o Piauí, região ali de Teresina, com acumulados acima dos 70, 100 milímetros, parte aqui do centro-sul do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba, centro-oeste de Pernambuco, centro-oeste da Bahia, também deve receber aí acumulados de chuvas significativos ao longo da próxima semana. A gente vai ter aqui a atuação, está sendo esperada a atuação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, a formação de umas acas, o que vai influenciar também a chuva aqui sobre o interior do Nordeste. Por isso esse acumulado tão significativo que está sendo esperado. A gente também deve ter algumas pancadas até de forte intensidade aqui entre o litoral de Pernambuco e de Alagoas, inclusive as capitais Recife e Maceió também pode ter uma chuva mais forte ao longo da semana que vem. Nas outras áreas do Nordeste também chove, mas aí o acumulado não é tão alto. E aqui no nosso terceiro mapa, né, que já é a chuva aí entre os dias 22 e 26 de fevereiro, finalzinho do mês, a gente vê que a chuva continua sobre o Nordeste, ela diminui de intensidade, mas ela segue aqui sobre toda a região Nordeste, né? Devemos ter várias pancadas de chuvas entre esses dias. O acumulado fica aí próximo dos 30 a 50 milímetros, então é uma chuva muito bem-vinda. Atenção para as capitais de novo, entre Recife e Maceió, que pode ter uma chuva mais forte, agora dessa vez também na região de Salvador, o acumulado aí fica em torno de 70 milímetros nesses 5 dias, é uma chuva forte, e várias áreas aqui do Maranhão, do Piauí, do centro-sul do Ceará, especialmente o sul do Ceará, na região do Cariri, oeste da Paraíba, grande parte de Pernambuco e da Bahia, também com pancadas de chuva até de forte intensidade entre os dias 22 e 26 de fevereiro, finalzinho do mês. Então, de forma geral, o que podemos concluir é que teremos chuvas frequentes sobre o Nordeste, especialmente a partir desta quarta-feira. Então, a partir de quarta-feira, a chuva começa a voltar aos poucos, novamente. A gente teve um final de semana aí com muitas instabilidades. Deu uma secada agora nesse início de semana, mas a partir de quarta, a expectativa é que a chuva retorne para grande parte do Nordeste e aí ela seja mais frequente ao longo dos próximos dias, né? A partir de quarta-feira a gente vai ter essa chuva, vamos ter possivelmente a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul que vai influenciar também as instabilidades sobre o Nordeste e vai fazer com que essa chuva seja mais frequente e mais generalizada sobre a região. O que a gente pode ter certeza é que umidade não vai faltar sobre o Nordeste nesses próximos dias. E claro, né, com a umidade disponível no ar, a gente ainda tem temperaturas elevadas sobre o Nordeste, a chuva acontece aí de forma frequente e até volumosa em alguns pontos nesses próximos dias. É uma condição melhor nessa segunda quinzena de fevereiro, que nós vamos torcer, a expectativa é boa de chuva para esses próximos dias. Gente, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos e também ativar o sininho para receber as notificações quando a gente lançar vídeos novos aqui no canal. Aproveite e segue a gente também lá no Instagram, @tempo_nordeste. Conto com vocês.